Nos faz essa análise e traz orientações ao produtor brasileiro, a nossa audiência é Vicente Zotti, sócio-diretor da Pine Agronegócios. Vicente, um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia a vocês aí, todo o pessoal que acompanha ao Notícias Agrícolas. Obrigada, Vicente. Você concorda com com esse meu contexto inicial? Realmente o mercado do café tem estado um pouco mais estressado e essas condições climáticas no Brasil têm um peso importante nesse comportamento dos preços agora? Cara, é importante separar, né, o que é o mercado de derivativo do mercado físico. E por que dessa minha colocação? Mercado de derivativos, a gente tem ali os especuladores, né, também trabalhando dentro dos contratos futuros, né? Então a gente vê, principalmente puxado pelo contrato futuro de robusta, altas que são sequentes, né, principalmente desde a semana passada, e tem muito a ver com o vencimento do contrato de setembro. Então, só para explicar para quem está acompanhando como é que isso funciona, né? No caso dos contratos futuros de café, tanto em Nova York, que é o café arábica, né? Quanto em Londres, né, café robusta, eles têm uma entrega física. Então, se você está com um compromisso, se você está vendido nesse café, você precisa, ao vencimento desse contrato, entregar realmente os grãos. E o que está acontecendo nesse momento, tá? Principalmente no robusta. Você tem pessoas ainda vendidas, né? Nesse momento, nós temos em torno de 3.600 contratos vendidos para o vencimento de setembro. E essas pessoas que estão vendidas precisam entregar esse café lá em uma das bolsas, né, um dos estoques certificados aí para o Robusta. Qual é o problema? O mercado no físico está trabalhando com um prêmio, que a gente chama de diferencial, no caso do café, muito elevado. Então, quem está vendido não quer entregar na bolsa, ele quer vender no físico. E ele tem dificuldade de sair dessa posição vendida. Então, o derivativo vem subindo de uma forma muito forte, muito realmente voraz, que a gente até chama esse movimento, né, muito esticado, de short squeeze. Então, quem está vendido está tendo dificuldade em sair das suas posições. E no caso do Arábica, até pela própria correlação que os dois contratos futuros têm, ele vem acompanhando o Robusta. Mas por que que eu falo que tem uma desconexão? Porque quando você vai para o mercado físico, a gente não tem a mesma alta acontecendo no mercado do físico do que dos derivativos. Então, só para a gente colocar Sim. um parâmetro, né? Ontem, por exemplo, o Robusta subiu em torno de US$ 180 mais ou menos, chegou até a subir mais, chegou a subir quase US$ 200 a tonelada. E no mercado do físico, subiu R$ 20, R$ 30, R$ 40, dependendo da praça. Então quer dizer que a coisa se desconectou. Se a gente colocar isso desde sexta-feira, era para o Robusta estar quase R$ 160 mais caro nas praças. No caso do Arábica, tem praça que, se você calcular o preço teórico, né? Vamos colocar, por exemplo, uma praça que todo mundo aí conhece bastante, né? Região da Alta Mogiana, Franca, né? A diferença entre o preço teórico, que é o derivativo, o dólar, ali o diferencial de exportação, custo logístico, era para esse café estar por volta de R$ 1.620 e a gente está por volta de 1.430, uma desconexão de quase R$ 200. Isso tem a ver com a questão logística, mas tem a ver também com essa questão dos derivativos. Dito isso, eu acredito que sim, o mercado ele está realmente com movimentações bem voláteis nos derivativos, na bolsa, e no caso do físico teve essa desconexão. Aí a minha questão sempre é, né, analisar o futuro, né? E aí, o que que pode acontecer? Eu acredito que com mais 10 dias aí, esse contrato de vencimento do Robusta de setembro, ele deve reduzir a sua representatividade e os preços podem voltar a cair nos derivativos para encontrar um mercado físico, tá? E quando a gente olha para esse mercado de derivativos se comportando dessa forma, Vicente, como é que o produtor está observando essa movimentação agora? Ele tem acompanhado isso um pouco mais de perto para definir as suas estratégias e mitigar os efeitos, por exemplo, dessas altas que poderiam ser maiores, mas elas acabam sendo limitadas, para entender como isso se aplica à sua gestão e ele pode otimizar seus negócios, enfim, como que ele observa esse comportamento dos derivativos para tomar suas decisões no físico. Perfeito, uma ótima pergunta. Por quê? Porque hoje o produtor ele acompanha muito o preço em reais. Ele acaba não olhando cada componente formador de preço. Então, quando a gente fala de diferencial no café, por isso que eu quis explicar, né, essa questão da formação Sim. de preço, exatamente por isso, porque ele olha o preço em reais. Então, vamos colocar na prática o que o produtor está fazendo. Para a safra 24, 25,
principalmente agora, né, vencimento 30/8, essa semana, o produtor teve que ficar muito mais ativo nas vendas para poder ali fazer a quitação das suas despesas, que normalmente ocorrem de vencimento 30/8, né, conta de fertilizante, de químico, de colheita e assim vai. Então ele está muito mais ativo nas vendas, tá? Ele não está vendo o preço do café subir, está vendo a bolsa subir. O que que ele está fazendo, tá? Ele vendendo o mínimo do café que ele precisa para poder quitar o seu fluxo de caixa, né? Gerar ali o pagamento das suas despesas. Mas qual que é o ponto? Como o custo do café ficou em 2023, né? Então teve um custo aí até relativamente adequado, menor do que 2022. Então teve um custo bom até, devido à queda dos fertilizantes. No caso, esse produtor está tendo que vender menos café para pagar o mesmo volume de despesa que ele teve. Então está sobrando um pouco de café na mão desse produtor. Ele vendo essa seca prolongada, e a gente conecta isso ao clima, ele acredita que os preços à frente estarão mais caros, até pela própria sazonalidade do preço, que normalmente você tem um preço mais baixo entre os meses de julho e agosto, que seria um fundo sazonal, e depois os preços começam a subir a partir de setembro. Qual é o ponto? Ele está esperando isso. Ele está vendendo 30/8 para pagar as despesas, segurando o café, esperando essa alta mais à frente, mas o mercado talvez esteja se antecipando às compras, principalmente na União Europeia, né? Devido à questão da lei anti-desmatamento que deve entrar aí ao final do ano, tem uma discussão grande sobre isso. Sim. Então o pessoal está formando estoque lá. Então o produtor está participando das vendas de 24, da safra 24 e 25, segurando um estoque e olhando o cenário de clima. Para 25, 26, o produtor está bem ausente nas vendas, tem um espaço de comercialização bem grande e, na nossa opinião, aqui na Pine, né, a nossa sugestão ao produtor é olhar as relações de troca, porque para essa safra que vem, para a safra 25, 26, temos hoje uma das melhores relações de troca para químico, para adubo, para despesas que já são conhecidas, como arrendamento, água, luz, então coisas que ele já pode fazer na relação de troca, é uma das melhores que a gente tem. Só que o produtor para 25, 26 ainda está bem ausente. E é interessante observar que essas relações de troca estejam nesse momento, em especial com o dólar, apesar da recente queda, ainda na ordem ali dos 5,50, né, Vicente? E completamente distinto do que se observa em outros mercados. Então, monitorar essas relações de troca é fundamental para o cafeicultor agora. Com certeza, se a gente ainda colocar que a gente olhando o dólar corrente, né, ele é 5,50, mas para longo prazo, a gente chama na curva, né, o dólar na curva, quer dizer o dólar no tempo, né? Então, se Sim, você olhar o dólar para setembro de 2025, e se você for fazer uma venda, é com esse dólar que você tem que calcular o seu preço, né? A gente está falando de um dólar de quase 5,80. pois é. Então, ainda tem um carrego grande aí para esse dólar. Então, sim, com certeza, você tem ao seu favor o dólar, você tem contra a curva do contrato futuro, que o vencimento à frente, né, principalmente setembro de 25, tá nesse momento a 2,43,60. E o corrente tá 2,52, então a gente chama de uma curva invertida, tem um Sim. desconto aí. Só que é compensado pelo nível do dólar. Então, o preço de agora, muito provavelmente, será parecido, se você for comercializar nesse momento, com o do ano que vem. Você fala, nossa, mas não tem diferença de preço nenhuma e tal. Só que tem que considerar que o custo de 2025 será menor que o custo de 2024. Aí. Então o produtor pode garantir um nível, pelo menos de relação de troca muito adequado, já começar a olhar a margem de 2025, e aí você tem uma condição maravilhosa, né? A gente tem uma diferença muito grande nesse momento das relações de troca e margem da cafeicultura com os grãos. Então, Sim. o que os grãos vivenciaram em 2020, 21, 22 é o que a gente está vivenciando agora no café para essa temporada 24 e 25. Agora, uma coisa é você olhar 25 e ficar só olhando, não, pode ser bom, pode ser bom. Se você não fizer nada, vai ficar na base da esperança, né? Então é importante também ficar ativo e olhar essas condições que a gente colocou aqui. E convenhamos, né, Vicente? Era preciso o mercado do café passar por esse momento diante de tantos Nossa. problemas que foi empilhando nos últimos anos, em especial com perdas no campo, efetivamente, com perdas significativas de produção, né? As safras brasileiras sofreram agressivamente e eu queria te perguntar justamente isso. Se esses problemas no campo, eles criaram um cenário de fundamentos nesse momento para esse mercado de derivativos que
se reflete nesse comportamento dos preços, como você está detalhando nesse momento. Foi essa trajetória que as safras fizeram, e se a gente arrasta isso para o Robusta e olha para o que também o Vietnã trouxe de fundamentos para esse mercado, realmente o cenário fundamental se construiu com base nessas trajetórias difíceis que a produção fez nessas duas origens? Vamos fazer uma breve retrospectiva, né, produtor? É o que você falou, tá, Carla? Se a gente não. Qualquer commodity tem o ciclo dela, né? Então, você Sim. tem um ciclo positivo de lucratividade, um negativo. O café precisava desse ciclo, pelo amor de Deus, né? Vamos considerar que 2021 teve geada, quebra de safra, 22 safra baixa, Sim. 23 teve um leve respiro, mas não teve uma lucratividade maravilhosa, mas já teve um respiro. E agora 24 é uma condição boa. Até porque, pessoal, vamos ser bem sinceros, é assim que funciona o mercado. Quando está muito ruim, o produtor de café arranca o café, entra para grãos. Quando está muito bom, acontece o movimento contrário, então a expansão da área. Então é assim, commodity ter uma situação cíclica, né? Então precisava disso acontecer sim. Agora vamos para o lado da segunda parte da pergunta que você me fez, que é se os derivativos estariam refletindo toda essa história, né? Eu acredito que parcialmente sim, mais uma vez, eu acho que esse movimento que está acontecendo desde a semana retrasada tem mais a ver com uma questão especulativa, porque senão o físico tinha que reagir também, tá? Então, eu acho que isso tem mais a ver com uma questão especulativa, mas colocando em preço, né? Vamos colocar em preço. O café arábica por volta de uns 225 e o café robusta por volta de uns 4.300 tem tudo a ver com essa história, né? Então a gente foi tendo uma redução na oferta de arábica, redução dos níveis de estoque também no comprador, no país que é o destino desse café, também no país de origem. Então a gente teve no caso de arábica um aperto pelo lado dos estoques. Agora está sendo recomposto esse estoque, tá? Tanto para a arábica quanto para o robusta conilon, mas a gente teve essa quebra muito importante no Vietnã e principalmente essa expectativa de redução de produtividade para essa temporada 24 e 25, que no caso do Vietnã vai começar a colheita a partir com mais volume, né, a partir de novembro, tá? Então a gente tem sim essa conexão, uma situação de estresse hídrico no Vietnã, principalmente no mês de maio, que foi terrível, né? Foi bem impactante. Mas nesse momento, no caso do Vietnã, a gente tem que entender que em outubro, novembro, começará a chegar a oferta. Se ela é grande ou pequena, ela vai chegar. No caso dessa lei anti-desmatamento, ela vai entrar ou não vai entrar? Se ela não entrar, o comprador, no caso europeu, já está nesse momento, nesse ano, né, de 2024, com uma compra 63% maior do Brasil, né, falando de origem Brasil, do que 2023, que já foi um ano de maior compra. Ele está formando estoques esperando esse cenário de 31/12 dessa lei anti-desmatamento acontecer. Se ela não vier a entrar, se tiver uma prorrogação, esse nível de estoque maior ele vai ter que ser consumido. Então, as compras a partir desse momento que, olha, vai ser prorrogado, elas vão ser postergadas. Então, a gente precisa acompanhar tudo isso. Também há um problema logístico no Porto de Santos, porque devido ao volume maior que a gente tem de exportação, tanto de Conilon quanto no total, né? Porque o grande puxador de volume de café está sendo o Conilon, né? Não o Arábica. Mas devido ao volume maior de café exportado, então a gente está tendo gargalos logísticos, principalmente no Porto de Santos, devido à questão dos containers, custo ainda logístico alto. Então, o mercado de café, para ser bem sincero, tá ótimo para o produtor, tá ruim para a torrefação e para a cafeteria. A realidade é essa. Era isso que eu queria te ouvir, Vicente. Como é que os demandadores estão avaliando esse momento? E como é que eles estão também traçando as suas estratégias para garantir essas compras e tentar mitigar os efeitos dessas altas que são bastante consistentes no mercado de derivativos e que, imagino, vá se traduzir também na hora de fazer a compra efetiva do café. O comprador vai sentir, inevitavelmente. É. O que que a gente está vivenciando no mercado físico, tá? Porque a gente atende tanto o produtor quanto a parte consumidora, né? Então vamos separar assim. Produtor, comentamos bastante, eu acho que é importante o produtor escutar essa segunda parte também. A torrefação doméstica, então falando de mercado doméstico, ela tá até aqui, ó, já não consegue mais comprar café nesse nível de preço sem o repasse ao varejo. Certo. É, como consequência, o que que a gente já está vendo? Preços maiores na gôndola, mas ainda levemente maiores. Por quê? Porque você teve ainda um volume industrializado em 2023, que é o estoque da indústria, sendo composto com um preço médio de aquisição de mercadoria mais cara, produzido mais caro, então você ainda consegue dar um preço médio ali. Porém, esse produto de 2023, ele já está no final, já praticamente acabou, tá? Então a gente só tem agora safra 2024 praticamente.
E desde abril de 2024, o preço para o consumidor só veio subindo. E o repasse no varejo ainda está muito pequeno. Então, aqui que está o gargalo, na minha opinião. Para o preço do físico continuar a subir, a margem da indústria precisa subir, então o preço no varejo precisa subir, para que caso o preço para o produtor não caia, né? Então, o varejo precisa subir e demandar o mesmo volume. Então, imagina que hoje um pacote de uma marca tradicional, 500 gramas, tá por volta ali de R$ 22, tá? Aí vai ter praça que vai falar, não, mas aqui a marca XPTO regional tá vendendo a R$ 15. É só fazer conta, pessoal. Café padrão consumo doméstico, né, uns 700 defeitos, você vai pagar em torno ali de uns R$ 1.200, certo? Pega esses 1.200, tira 14%, que normalmente é a umidade, você vai ter um custo de processamento, embalagem, faz uma divisão e transforma isso a 500 gramas. A conta não fecha nem com 22, você imagina com 14. Então, aí você também tem que considerar que tipo de café que está sendo consumido, se de repente não tem alguma irregularidade. Como várias vezes esse ano o mapa já tirou lotes e marcas de Sim, comercialização sim. devido ao nível de fora do padrão, né, para o café. Então é isso. No mercado doméstico, a torrefação não aguenta mais esse nível de preço. Tanto que tem indústrias que já estão dando férias coletivas. Pelo lado do mercado internacional, a gente também tem contato com vários traders, né? O que está acontecendo? Os diferenciais, principalmente de cafés finos, peneira alta, está muito alto, porque não tem realmente oferta. Esse ano é um ano difícil de café, peneira alta, de qualidade. Então, o diferencial do Brasil, se a gente considerar custo logístico, está batendo de preço lá com o café colombiano já. Então a gente realmente tem aí um mercado que está muito valorizado para o produtor. Esse está num bom momento realmente de comercialização, tá tudo certo para esse perfil de café. O problema é que ele é a menor parte. Já para o café padrão commodity, né, que a gente chama como grinders, né, que é um peneira baixa, bica corrida, um 7,8 e tal. Sim. Esse café tem bastante oferta esse ano, porque a gente teve problema na qualidade, então a oferta para esse café está com muita oferta. E o comprador internacional não consegue repassar para esse tipo de café o preço ao varejo, o preço ao consumidor. Então o mercado travou. A logística está com aquele problema que eu comentei no Porto de Santos, de atraso, custo de frete via container. Então, o mercado internacional está travando. Agora, quem tem a mão mais forte, eu já não sei. Aí é que a gente precisa acompanhar. Se É vai ser o verdade. produtor segurando o café que ele tem de excedente daquela relação de troca que eu comentei da safra 24-25, ou se é o comprador que não tem mais o que fazer a não ser repassar preço ao varejo. Será que ele vai repassar o preço ao varejo e o volume consumido irá continuar? É a questão que a gente tem que acompanhar. Vicente, como é que, olhando para tudo isso, assim, essa condição, você citou essa questão logística, nós temos inclusive recebido de cooperativas, de outras associações, a preocupação com essa questão logística, o atraso nos portos, né, alguns gargalos ali que são conhecidos, outros que são novos, como é que essas questões logísticas elas vão impactando esse mercado que, como você falou, já está travando? Há uma preocupação ainda maior em relação a isso, justamente por conta desse momento mais difícil para os portos aqui no Brasil? Sabe que tudo começou com um problema no canal de Suez, né? Você Sim, vê que às vezes uma situação que não tem nada a ver, não é porque não tem nada a ver, mas que a gente não tem uma participação ativa, né? Que é realmente o problema lá, Israel, Houthis, Irã, Hezbollah, todo aquele conflito que aconteceu no canal de Suez acabou encarecendo o frete lá para principalmente a origem asiática, né? Destino Europa. Então encareceu já o frete lá e essa rota, né, de containers, ela é uma rota também bastante relevante, que acabou depois atrapalhando aqui ao Brasil também. No caso de Santos, é porque o volume de exportação aumentou muito, e aí talvez a gente não estava preparado com um estoque de container ou com um fluxo de container mais comum, normal, vamos colocar assim, entre aspas, devido àquele problema de lá. Então é um problema em cascata. Nesse momento, como não há uma saída ou uma solução tão rápida, ou pelo menos uma visão de que, olha, o canal de Suez agora vai ser reaberto, as seguradoras vão voltar a fazer o seguro lá, os navios vão voltar a navegar sem passar pelo Cabo da Boa Esperança. Então, tudo vai se resolver na Ásia, destino Europa. Como não tem esse sinal, né, dado pelo mercado, provavelmente esse problema logístico que nós estamos vivenciando aqui, ele só vai sendo postergado. Talvez ele não se agrave, porque ele já está assim, os atrasos nos embarques estão desde o final do ano, né, de 2023, né? Então, não é uma situação nova.
A questão é que, como não está melhorando e a margem da torrefação, a margem do exportador está muito apertada, agora está incomodando muito. Essa é a grande diferença. Então, eu não vejo um agravamento, mas eu também não estou vendo uma solução para realmente a gente ter uma queda no custo logístico e voltar a torrefação, o exportador ter um pouco mais de margem. Esse que está sendo o nosso problema. Agora, mantém-se, portanto, no radar essa informação para entender se os próximos desdobramentos podem trazer um impacto um pouquinho mais intenso para esse mercado, Vicente. Olha, pelo lado de movimentação de preço, eu acredito que, como eu até comentei no começo, a gente tem hoje a necessidade, entre aspas, tá, do derivativo corrigir ao preço do mercado físico. Em algum momento isso tem que acontecer. Se o físico for subir para encontrar o derivativo, aí vai travar naquela questão que eu falei, que tá, quem que vai comprar esse café? Ou a indústria vai repassar de forma muito agressiva. E agressiva, eu tô falando o seguinte, 30, 40%, tá? De alta no supermercado, aí beleza, e o consumidor continua comprando, volume, tudo certo, aí beleza, aí realmente o físico vai encontrar o derivativo. Mas para mim, o movimento mais esperado seria a queda dos derivativos, principalmente daqui uns 10 dias, né? Que é quando aquele volume de contratos em aberto do RC, do caso do Robusta, ele vem a cair, né? Então, para mim, esse seria um movimento mais normal. Então, eu não estou vendo uma possibilidade de um grande movimento de alta para os derivativos do café, tanto o Sim. Robusta quanto o Arábica, se o físico não reagir. Para mim, já está super esticado. Só para a gente colocar número, tá? A gente tem, perdão, no caso do Arábica, para o Grinders, um diferencial em torno de uns 42 pontos de desconto. O normal para essa época é em torno de 30, 32. Para um café consumo doméstico, região de Franca, Mogiana, a gente está com um diferencial regional, que a gente chama de bases, né, um valor de base regional, por volta ali de menos 52, menos 50 pontos para um café, 7, 8, peneira baixa, bica corrida. Isso normalmente, para a região da Mogiana, é em torno de 30, 28. Então, tá muito aberto o diferencial, o valor de base. Se o derivativo continuar subindo e o físico não acompanhar, esse diferencial vai abrir ainda mais. Não é que não possa acontecer. Pode, com certeza pode. Mas o normal, pelo histórico, pela estatística, é esse diferencial e esse base vir a fechar em algum momento. Então, para mim, o único que está esticado e desconectado não é o diferencial, é as cotações dos derivativos. Então, para mim, seria Sim. normal haver uma queda dos contratos futuros, sem às vezes o preço do físico cair na mesma proporção. Como não subiu na mesma proporção, talvez o derivativo caia com um repasse bem pequeno ou bem menor para o mercado físico. Importantíssimo isso ser pontuado para o produtor. Vicente, para concluirmos a nossa conversa dessa quarta-feira, porque você já sabe que você já vai vir muitas vezes aqui no Bom Dia Agronegócio, que o Jonathan Freitas mandou assim para você, ó. Parabéns ao Vicente pela aula. Obrigado, obrigado. E pode contar sempre comigo aqui. Vicente, eu queria, para a gente concluir a nossa entrevista de hoje, entender um pouquinho de como está a sua perspectiva para a próxima safra brasileira, já que os especialistas, os agrônomos, né, os técnicos já se preocupam com os problemas, mais uma vez, climáticos sentidos nesse ano, impactando a próxima safra. Tá também no seu radar essas preocupações com a nova temporada aqui no Brasil? Carla, é o seguinte, ó, a gente tem que entender que no caso do mercado de café, é muito difícil fazer uma previsão num momento igual a esse, eu vou explicar o porquê, tá? A gente está numa fase muito inicial do ciclo, né? Então, a gente ainda tem algumas áreas que começou a soltar uma florada, né? Então, para quem não acompanha o mercado de café, né? Então, até o fruto, né, ficar maduro e pronto para ser colhido, tem diversas etapas aí, né? Então, a gente tem praticamente um ano de etapa. Então, a gente tem a primeira etapa, que é a formação de uma gema, depois você tem a evolução para uma flor, pegamento. Então, tem várias etapas aí. Agora não é uma aula de fisiologia aí da planta, mas só para o pessoal entender que nesse momento a gente tem a seguinte etapa: nós estamos praticamente numa pré-florada. Então, tem algumas áreas que sim tiveram floradas. Uma florada às vezes pequena, essas floradas aconteceram principalmente em áreas que têm uma irrigação, então o solo já estava um pouco mais preparado, a planta também um pouco mais preparada. Caiu a chuva do dia 11 de agosto e aí a planta depois soltou um pouco de flor. Não foi uma florada cheia, mas já soltou bastante flor.
Agora choveu novamente, né? Sábado para o domingo e domingo praticamente aí no estado de São Paulo inteiro, na parte do almoço para baixo, né? Final do dia, choveu praticamente o domingo inteiro. Então, provavelmente, mais uma vez, aquelas áreas irrigadas, onde a planta já estava com um pouco mais de energia acumulada, provavelmente vai soltar florada de novo. Só que ainda não é a maior parte do parque cafeiro. A maior parte do parque cafeiro ainda é sequeiro. E aí que entra o problema que você estava comentando do estresse hídrico, a planta muito necessitada de água para se recuperar. Quantos vídeos a gente viu do cafeicultor pegando uma folha de café e apertando e ela quebrando na mão dele de tão seca que ela estava, porque ela já estava morta. Sim. Então, isso é inúmeros vídeos. Então, pode ser que a planta converta flor em folha, nessas questões, de repente, de mais estresse da planta. Pode ser que a planta solte muita flor com pouca folha, que foi o que aconteceu em 2023. Então, nesse momento, precisar, assim, ou pelo menos ter uma perspectiva de volume de safra, para mim, Vicente, tô falando eu, assim, acompanho o mercado de café, meu avô tinha café, meu tio tinha café, saiu do mercado em 2000, né, naquele problemaço que teve, voltou recentemente. Então, assim, eu acompanho o mercado de café até um tempinho. Eu não consigo, nesse momento, precisar tamanho de safra. Eu, sendo bem sincero, eu acho que é um chute, tá? Então, quando a gente fala, eu vejo, assim, muita gente falando, nossa, vai ter uma quebra de, sei lá, 20%, 10%, 30%, 50%, sei lá. É com base no quê? Porque para você falar de uma quebra, você tem que ter o base 100, certo? Base 100 é o quê? É 20 milhões de sacas? É 30? É 40? É Sim, sim. 50? Então eu não sei qual que é a base desse pessoal falar de uma quebra de X%. Então, de repente, eles têm métodos mais avançados do que os que eu conheço, e aí eles de repente têm uma precisão melhor. Eu, antes de nem da florada, do pegamento da florada, acho pouquíssimo provável ter algum modelo que tenha grande assertividade, tenha um grande nível de acerto. Mas eu, por enquanto, o que eu posso dizer sim, a maior parte dos cafeiros de sequeiro estão sofrendo muito. Essas chuvas do dia 10 e agora desse domingo, né, dia 24, se não me engano, aqui, 25, é, vão ajudar, porque além da chuva, veio uma frente fria. Então, a planta vai segurar um pouco a flor. Isso também é um ponto positivo. Talvez a planta recupere para pegar mais energia e não soltar a flor. Então, isso também é um ponto positivo para o parque cafeiro. Mas precisar nível de quebra, ou nível de safra, eu não consigo. Eu sei que, em teoria, né, se a gente pegar os anos de bienalidade, o ano que vem seria um ano de bienalidade negativa, mas obviamente que depois de 2021 das geadas, a bienalidade virou uma bagunça, né? Tem área que a bienalidade é no ano ímpar, é positiva, né? No ano ímpar, tem área que continua normal. Então, eu sei que isso se alterou bastante agora. Então, a gente precisa acompanhar, na minha opinião, a florada e depois o pegamento. Aí sim nós vamos poder ter aí um cenário mais claro de produção. Mas com certeza o parque está sofrendo, o estresse hídrico está forte, déficit hídrico está forte praticamente em todo o parque. Então, com certeza o estresse está aí para todo mundo ver. Agora, qual é o nível de impacto? Aí eu não tenho nenhum número hoje assim para poder passar para vocês. Isso é muito bom, é muito consciente essa análise, né? A gente precisa de uma base para começar a estimar o que se pode perder. Vicente, quero muito lhe agradecer pela companhia nessa quarta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. E, de novo, portas abertas para você, para todo o timaço da Pine. Então, contem sempre conosco que estaremos aqui de portas abertas para trazer essas informações e principalmente essas orientações valiosas para os cafeicultores brasileiros. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e conte sempre conosco. Um abraço para Obrigada. vocês e um bom dia a todos. Um abraço para ti, ótimo dia para você também. Até mais.